Nós vamos agora retomar a nossa caminhada pelas páginas do Eclesiastes. Abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 4. Hoje focalizaremos a partir do verso 7 até o verso 12. 7 a 12. Eclesiastes 4, 7 a 12. Eu farei a leitura do texto anunciado e você acompanha aí silenciosamente na sua Bíblia. A minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação do texto. Eclesiastes 4, de 7 a 12, diz o seguinte: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, dá-nos uma boa compreensão da passagem que acabamos de ler. E que o Teu Espírito trabalhe em cada um de nós, convencendo o nosso coração de que a Tua palavra é a verdade, de que podemos confiar na Tua palavra. E pedimos-te, ó Senhor, que o Teu Espírito também mova os nossos pés no caminho da obediência. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a crer na Tua palavra. Ajuda-nos a obedecer a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que no livro do Eclesiastes, o sábio que cremos ser Salomão, está fazendo uma investigação da existência humana debaixo do sol. Na semana passada, nós vimos que ele observou que muito da vida debaixo do sol não passa de competição invejosa. E nós vimos também que ele observou que muitos se deixam levar por esta roda viva da competição invejosa, acabam sendo engolidos por ela e no afã de sobrepujar os outros, acabam sacrificando coisas muito preciosas que o dinheiro não pode comprar. Nós vimos ainda na semana passada que o sábio observou também que muitos
caem no extremo oposto, fugindo desta roda viva da competição desenfreada, com medo de ser engolido por ela, simplesmente se negam a viver. Cruzam os braços, causando dano a si mesmo e aos seus. E nós vimos na semana passada, no domingo passado, que tanto um quanto o outro, tanto aquele que se deixa levar e se deixa ser engolido pela competição desenfreada, quanto aquele que cai no outro extremo, estão agindo de maneira tola. E nós aprendemos no domingo passado com o sábio Salomão que a sabedoria está no contentamento. Um coração satisfeito no Senhor vai nos prevenir contra as duas atitudes tolas. Um coração satisfeito no Senhor vai nos fazer desfrutar de maneira agradecida, seja do pouco ou seja do muito que Deus nos dá. Então, semana passada você aprendeu que o contentamento vai livrar você tanto da competição quanto da indolência. Isso foi o domingo passado. Agora, Salomão vai considerar hoje outro tipo de vaidade. Hoje, Salomão vai considerar outro tipo de problema que ele constatou na vida debaixo do sol. Hoje ele vai tratar de outra atitude tola. Veja aí na sua Bíblia como ele introduz o assunto no verso 7. Ele diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Então ele vai considerar outra vaidade debaixo do sol. Que vaidade é esta que Salomão vai considerar hoje? Que tipo de vaidade ele vai considerar hoje? Qual é o problema que Salomão vai considerar hoje? O verso 8 responde. Dê uma olhada no verso 8. Que tipo de vaidade? Ele diz: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. Então, qual é a outra vaidade que Salomão vai considerar? Ele vai considerar agora a vaidade do esforço e do progresso do solitário. Ele diz aí que outra coisa vã, que outra coisa fútil, que outra vaidade, outra coisa nula que ele descobriu nas suas observações da vida debaixo do sol é o trabalho, é o esforço, é o progresso de um homem solitário. É isso que ele está dizendo no verso 8. Vejam ainda a segunda metade do verso 8. Ele diz que esse homem não diz, isto é, ele não se pergunta: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Então, o que Salomão constatou da vida debaixo do sol é que o solitário se esforça, o solitário se dedica e nem sequer percebe que a sua solidão rouba o sentido do seu trabalho, que a sua solidão rouba o sentido da vida, o sentido da existência.
ele não percebe, mas o solitário que se esforça e até progride, diz Salomão, está correndo atrás do vento, está enxugando gelo. Então, essa foi a constatação de Salomão, a vaidade, a nulidade do trabalho e do progresso do homem solitário. O ponto aqui é que ele sequer para pensar como a solidão rouba o sentido da sua vida, da sua existência. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a solidão tem a tendência de esvaziar o sentido da vida. Irmãos, até para nos alegrar, nós precisamos de amigos. Pense comigo. Imagine você fazer uma festa de aniversário só para você. Imagine. No dia do seu aniversário, você monta uma big festa só para você. Isso simplesmente não faz sentido. Não dá para comemorar, não dá para celebrar sozinho. Não dá para comemorar aniversário sozinho. Só faz sentido a celebração, só faz sentido a comemoração na companhia de amigos. É isso que Salomão constatou. Nós precisamos de amigos. A solidão rouba o sentido da existência. Lá em casa nós temos um bom hábito na família, né? Nós, Eliane e eu, os filhos, nora, genro, netos, nós temos o hábito de passar pelo menos um período das férias em família. Normalmente a gente ou vai para um hotel juntos, um hotel qualquer, aluga um sítio, ou aluga uma casa na praia. E a gente já curte as férias planejando as próximas, né? A gente fica lá juntos já planejando. E a próxima vai ser aonde? E é curioso, na hora do planejamento vem as opiniões diferentes, né? Normalmente as mulheres dizem, olha, a próxima tem que ser no hotel. Esse negócio de ficar indo para a cozinha não dá, não. Normalmente as mulheres logo chiam, não, a próxima tem que ser no hotel. De repente, a criançada diz, não, chega de sítio, eu estou enjoado de sítio. O bom vai ser para a praia, vamos para a praia na próxima. Gostou da gente ficar planejando estas coisas, não é? E normalmente eu digo a eles, olha, para mim, tanto faz. Praia, sítio, hotel, tudo para mim é a mesma coisa se vocês estiverem juntos comigo. Não importa. Em outras palavras, o melhor resort para mim sem eles não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Um resort sem amigos, sem a companhia de pessoas queridas, perde a graça. Então, esta é a constatação de Salomão, o sábio Salomão. A solidão rouba o sentido da vida, rouba o sentido da existência. É isso que ele está dizendo aí. Essa foi a constatação. Ele diz, outra vaidade eu constatei, é que a solidão rouba o sentido da vida. O trabalho, o sucesso, o ganho do solitário simplesmente não faz sentido. Depois de constatar que a solidão rouba o sentido da vida,
Salomão vai passar agora a mostrar que a vida funciona melhor no companheirismo, na amizade. A vida funciona melhor em bando. É isso que ele vai dizer a partir do verso 9. Dê uma olhada aí. Ele diz: melhor é serem dois do que um. É verdade que depois que o pecado entrou no mundo, os nossos relacionamentos podem ser bastante problemáticos. Não foi à toa que a sabedoria popular forjou o ditado: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas aqui está a sabedoria bíblica. Aqui está a sabedoria do alto, dizendo que é melhor serem dois do que um. Esta é a afirmação do sábio, debaixo da iluminação do Espírito Santo. Esta é a constatação que ele faz: melhor é serem dois do que um. E a seguir ele passa a mostrar que o companheirismo, que a cooperação é melhor do que a solidão. E para provar a sua tese, para provar o seu ponto, ele mostra algumas razões práticas para comprovar que é melhor serem dois do que um. Certamente você já ouviu muito sermão de casamento nessa passagem. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse texto não fala especificamente de casamento. Não é esse o assunto do texto. Ele pode ser usado porque inclui o relacionamento conjugal. Mas este texto está falando de todos os relacionamentos humanos. Ele está falando da vida em geral. Então, o ponto dele é: a vida é melhor vivida em bando do que solitariamente. É melhor serem dois do que um. Esta é a verdade. E vejam, então, as razões pelas quais Salomão entende que o companheirismo é melhor do que a solidão. No verso 9, ele diz que o companheirismo é melhor do que a solidão, porque tem melhor paga do seu salário. Que é isso? Ele está dizendo aí é que juntos nós somos mais produtivos. Juntos podemos fazer mais do que sozinhos. Podemos nos virar melhor juntos do que sozinhos. E logo em seguida, aí na passagem, se você estiver acompanhando na sua Bíblia, você vai perceber que ele vai ilustrar o seu ponto com 3 situações tiradas de viagens feitas no Oriente Médio da época. Qual é a primeira situação? Está aí no verso 10. Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Salomão tem em mente aqui as viagens feitas naquela região do Oriente Médio naquela época. A maioria das estradas na época eram trilhas que tinham sido ampliadas pelo uso. Portanto, a possibilidade de um transeunte, de um viajante, sofrer um acidente caindo num buraco, caindo num barranco, era uma possibilidade muito real naquela época.
O mau tempo tornava estes caminhos precários quase que intransitáveis, especialmente à noite, em noites escuras, pouco iluminadas, o risco de acidente era enorme. Jesus usou essa mesma imagem em uma de suas parábolas, por exemplo. Jesus se referiu ao risco de se cair num desses barrancos. Ele perguntou: pode porventura um cego guiar o outro cego? Não cairão ambos no barranco? Então, a imagem é a mesma. Portanto, são desses perigos que Salomão está falando no verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, essa é a ideia. Ele está dizendo, olha, viajar na companhia de alguém é melhor do que viajar sozinho. Por que, Salomão? Porque em caso de acontecer um desses acidentes costumeiros, um levanta o outro. Se você estiver fazendo a viagem sozinho, você terá maiores dificuldades numa situação desta. Então é isso que Salomão está dizendo. Ele está tirando do cotidiano uma imagem que possa provar a tese dele, que é melhor serem dois do que um. A segunda ilustração que Salomão usa está no verso 11. Ele diz, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Irmãos, esta é também uma imagem, essa é também uma figura extraída dos perigos de se viajar no Oriente Médio naquela época. Os viajantes geralmente passavam as noites no relento. Lembra, por exemplo, quando Jacó fugiu da fúria do seu irmão Esaú? Ele viajou para o norte até o pôr do sol, e a Bíblia diz que então ele dormiu ao relento, fazendo uma pedra de travesseiro. Lembra? Então, o que Salomão tem em mente aqui é que nas noites frias daquela região, uma pessoa viajando sozinha teria mais dificuldades de enfrentar os frios da noite. Tudo que normalmente um viajante tinha para se cobrir era a sua capa. Em noites frias, isso não era suficiente. Então, as pessoas poderiam se esquentar, não é? Ficando juntas, mais próximas, usando as duas capas e o calor do corpo. Salomão, então, usa esta imagem para comprovar a sua tese de que a vida é melhor vivida em bando do que solitariamente. E Salomão acrescenta uma terceira ilustração, uma terceira imagem. Está no verso 12. Ele diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Novamente, Salomão está aqui pensando em viajantes pelas estradas ameaçadoras do Oriente Médio. A ilustração aí é extraída dos perigos das viagens. Irmãos, quem viajava pelas estradas do Oriente Médio estava exposto a perigos de salteadores, homens maus, perigos de feras, animais ferozes, não é? Então,
O perigo de ser atacado era muito real para os viajantes. Então é isso que Salomão tem em mente no verso 12. Ele está dizendo: uma pessoa viajando sozinha, ela teria menos chances de prevalecer contra um inimigo desses. Fosse um homem mau, fosse um animal. Os irmãos certamente se lembram que Jesus usou a parábola do bom samaritano. E a imagem lá é de alguém que foi vítima dos homens maus, dos assaltantes, que o deixaram semi-morto à beira do caminho. Então, o que Salomão está dizendo aí no verso 12, quando ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então ele está dizendo: olha, ao viajar sozinho, você estará muito mais exposto aos perigos da viagem se você estivesse na companhia de alguém. É melhor serem dois do que um, é isso que ele está dizendo. O companheirismo é melhor do que a solidão. A vida vivida em bando vale mais a pena. Irmãos, como eu disse, há momentos na vida que nós somos tentados a achar que a solidão é melhor. Nós vivemos num mundo fraturado pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde as coisas não são o que deveriam ser. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa vida e os nossos relacionamentos se tornaram muito complicados e há momentos que nós somos tentados a achar que é melhor sozinho. Meu sogro, um homem da roça, já falecido, ele de vez em quando dizia: eu prefiro mexer com boi do que mexer com gente. Mexer com gente é muito complicado, é muito difícil. Há momentos na vida que você pode achar que a solidão é melhor. Mas aqui está a sabedoria de Deus dizendo a você e dizendo a mim que é melhor serem dois do que um. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Em 2015, eu estava deixando o pastorado da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Depois de 15 anos de pastorado lá, entendi que era hora de fazer uma pausa e eu planejava fazer um ano sabático e passar um ano no exterior, programa de estudos no exterior, e então planejei a partir de 2016 ir para o exterior fazer o meu ano sabático. Mas, por uma série de razões, que não vem o caso agora, eu não consegui levantar os recursos necessários para a execução do meu projeto do ano sabático. E Eliane e eu, nós tínhamos algum recurso guardado, não era muita coisa, recursos que nós juntamos ao longo da vida toda, quase 40 anos de casados, não é? Então eu planejei queimar esses recursos no meu projeto do ano sabático. Só que eu teria que convencer a Eliane. E olha, eu não consegui argumentos suficientes para convencer a Eliane. Olha, não contem para a Eliane, mas eu fiquei com uma raiva danada dela, sabe? E naquele tempo eu fiquei achando que era melhor ser um do que dois. Eu fui tentado a achar
que ser um seria melhor do que dois. Mas, irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus nesses momentos. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é a verdade, que o nosso coração é enganoso. E olha, deixa eu dizer uma verdade a vocês. Hoje eu estou convencido de que naquele momento da minha vida foi melhor ser dois do que um. Se não fosse Eliane, hoje eu acho que eu teria feito uma bobagem. Mas, naqueles dias, eu fui tentado a achar que é melhor ser um do que dois. A Bíblia tem sempre razão, irmãos. É melhor serem dois do que um. Às vezes a gente acha que o fato de trabalhar em equipe é ruim e que é melhor sozinho, mas isto é uma bobagem. Por exemplo, o pastorado em nossa igreja, uma igreja presbiteriana como a nossa, é um pastorado em colegiado. Vocês sabem que eu não cuido desta igreja sozinho. Nós somos 8 pastores. É um colegiado. E toda decisão para conduzir a igreja aqui é decisão colegiada. Deixa eu dizer para vocês aqui. Não deixe o conselho saber disso, sabe? Sabe que tem hora no pastorado que eu acho que é melhor ser um do que 8? Às vezes eu quero fazer coisas, eu tenho ideias, eu quero conduzir a igreja numa direção, mas eu tenho que convencer 7 homens. E nem sempre eu consigo convencer. E aí eu sou tentado a achar, olha, seria melhor se eu estivesse tocando essa igreja sozinho. Esses caras me atrapalham. Irmãos, engano do coração. Se eu estivesse cuidando dessa igreja sozinho, eu teria feito muito mais bobagem do que eu fiz nesses 4 anos. É melhor serem 8 do que 1. É o que a Bíblia diz. É por isso que Deus planejou que a igreja fosse pastoreada por um colegiado de pastores. Eu sei, tem hora que a gente acha, mas é muita burocracia, esse negócio, eu estou fora porque não funciona. Não é assim, irmãos. A sabedoria bíblica diz, é melhor serem 8 do que 1, acredite nisso. É bom. Então, irmãos, quando você for tentado, por qualquer razão, a achar que a solidão é melhor do que o companheirismo, lembre-se dessa passagem bíblica que estamos focalizando hoje. Lembre-se do que Salomão está dizendo aqui, debaixo da inspiração de Deus. Ele está dizendo que é melhor serem 2 do que 1. Qualquer coisa fora disso é engano do coração, é laço, chuta, é laço. Por que é assim? Porque você não foi criado para a solidão. Quando Deus criou o ser humano, projetou o ser humano, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Você foi criado para a comunidade. A vida é melhor em comunidade, porque foi assim que Deus planejou. E quando Deus salvou você, Ele não deixou você solto. A Bíblia diz que nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito.
Você não ficou solto quando Deus salvou você, você foi introduzido no corpo de Cristo, você foi introduzido na família de Deus. Então você não foi criado e não foi salvo para viver isoladamente. Ele não apenas salvou você, mas introduziu você na família dele. E ao fazê-lo, ele não apenas se tornou seu pai, mas ele lhe deu irmãos e irmãs. Você foi criado e foi salvo para viver em comunidade. Creia nisso. É melhor serem dois do que um. Hoje há uma ideia por aí de que é possível viver uma boa vida cristã isoladamente. Não, eu posso ficar em casa, até hoje a gente pode assistir na internet lá, tem boas palavras na internet, eu posso ficar em casa, não preciso me envolver com a comunidade. Tolice. Chuta, isso é laço, é engano do coração. Você não foi criado e não foi salvo para viver isoladamente. É melhor serem dois do que um. Creia nisso. Creia nisso. A vida funciona melhor em comunidade. Que Deus ajude você a compreender isso, a acreditar nisso e a viver essa verdade na sua vida, para o seu próprio bem e para a glória do Senhor. Amém.